Olá pessoal, uma satisfação tê-los aqui novamente para o nosso curso básico de Direito Tributário. E hoje nós vamos estudar um tema muito importante que são as taxas. Você que vai fazer concurso público, exame da OAB, atenção especial para as taxas. É um dos assuntos mais cobrados. Você vai fazer, por exemplo, a segunda fase da OAB, fique atento a essa temática, perfeito? Então você vai perceber que dentro dessa temática nós temos até um pouco mais de conteúdo, talvez até um pouco mais de complexidade em comparação à contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, que são tributos mais tranquilos para a compreensão. Mas vamos lá, vamos buscar aqui compreender as taxas, tá bom? Primeira coisa que eu quero que você anote são os artigos. Na Constituição Federal, é importante que você anote o artigo 145, inciso 2, Constituição Federal, artigo 145, inciso 2, e artigo 145, parágrafo 2º, 145, parágrafo 2º da Constituição Federal. Depois, você vai lá para o CTN, para o Código Tributário Nacional. Leitura obrigatória, artigo 77 até 80. Artigo 77 a 80 do Código Tributário Nacional. E aí você vai encontrar a disciplina constitucional, legal, das taxas, tá bom? Depois eu vou apontar para vocês algumas súmulas vinculantes que também são muito importantes. Lembrando sempre que é de suma importância que vocês leiam esses artigos. É muito importante que você leia esses artigos. Pois bem, como é que nós vamos começar? Eu vou diminuir aqui um pouco a tela. Vou reduzir aqui um pouquinho a nossa tela para que possamos enxergar melhor o nosso quadro. Percebam vocês que eu fiz aqui aquela mesma divisão que eu fiz com os tributos anteriores. Mas eu quero ler primeiro o artigo. Não é? Eu quero ler com vocês o artigo da Constituição Federal, o 145, inciso 2, e depois eu vou ler, inclusive, o artigo 77, para que nós possamos fazer uma compreensão aqui inicial. Vamos lá? É importante que você acompanhe essa leitura. Artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia. Quando você lê o caput, está escrito: a União, o Estado, o município, o Distrito Federal poderão criar taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisíveis, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos grifar alguns pontos que eu julgo que são importantes. Primeira coisa, você tem a chamada taxa pelo exercício do poder de polícia, grifa isso daí também na sua Constituição Federal. E depois você tem uma segunda taxa, que é a taxa de serviço público. Olha só. Então você tem duas taxas, dois tipos de taxas. Taxa pelo exercício do poder de polícia e taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Pois bem, eu vou também grifar o seguinte aqui. Vamos pegar aqui, mudar só um pouco a cor, para que você possa... Percebam vocês que o serviço, acabou ficando a mesma cor, mas vamos deixar assim mesmo, específico e divisível, tá vendo? E utilização tem que ser efetiva ou potencial. Então vamos já pensar logo de imediato. Eu tenho dois tipos de taxas. Guarda isso com você. Taxa pelo exercício do poder de polícia e taxa pela prestação de um serviço público. Agora, quando eu estou falando desse serviço público, a utilização do serviço público pode ser efetiva ou potencial e tem que ser um serviço público específico e divisível. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. Daqui a pouco eu explico isso.
o que é efetivo, potencial, específico, divisível, vou explicar isso. Por enquanto, eu quero que apenas você anote essas informações. Taxa pelo exercício do poder de polícia, vou explicar isso também, e taxa pelo serviço público. Que serviço público? Qualquer serviço público? Não. Apenas aquele específico e divisível. A utilização dele pode ser efetiva ou potencial, perfeito? Quando você vai lá para o artigo 77, quando você vai lá para o artigo 77 do Código Tributário Nacional, você vai perceber que a leitura é muito parecida com o que consta na Constituição Federal. Olha só. A União, Estado, Distrito Federal, enfim, podem instituir as taxas. Então, nós temos aqui as taxas. Vamos lá? As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador. Então, vamos perguntar para você, qual que é o fato gerador das taxas? Olha só, mesma coisa, exercício regular do poder de polícia. Daqui a pouco vamos explicar isso aqui. Perfeito? E a utilização, olha só, efetiva ou potencial de serviço público. Mesma coisa que está na Constituição Federal, tá vendo? Específico e divisível, prestado ao contribuinte posto à sua disposição. Depois nós partimos aqui para o parágrafo único. Vamos voltar um pouquinho. Então vamos para aquela tela inicial. Então vamos lá, vamos pegar, já que lemos, fizemos a leitura do artigo 145 da Constituição Federal, inciso 2, do artigo 77 do Código Tributário, vamos aqui voltar para o nosso quadro inicial. O que é que nós temos? Então, a primeira coisa que você tem que guardar no seu caderno é que trata-se de uma competência comum. Competência comum. O que é isso, Ricardo? Significa que todos os entes federativos, todos, União, Estado, Município e Distrito Federal, no âmbito das suas respectivas atribuições, podem instituir as taxas, podem criar as taxas. Veja que é diferente do empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório, somente a União pode criar. Artigo 148 da CF. Enquanto que a taxa, não. Se eu estiver diante do serviço público específico e divisível da União, a União pode criar. Se for um serviço público específico e divisível do Estado, o Estado pode criar, o município pode criar e assim por diante. Tá? Então, trata-se aqui de uma competência comum. Não é uma competência privativa de um ente federativo. Competência comum. Todos, no âmbito das suas atribuições, podem criar as taxas. Então, é comum você encontrar uma taxa da União, uma taxa do Estado, uma taxa do município. Perfeito? Esse é um tipo de tributo, o seu instrumento normativo é lei ordinária. Não precisa aqui de lei complementar para a criação. Lembra? Nós vimos na primeira aula, alguns tributos são criados por meio de lei complementar. Aí eu citei para vocês 4 tributos. Quem não assistiu, assistam a primeira aula. Por exemplo, o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório é criado mediante lei complementar, a contribuição social residual, o imposto sobre grandes fortunas, enfim. Assistam a primeira aula, onde eu vou desmembrar isso com vocês. No caso da taxa, a taxa é criada por lei ordinária. Não há necessidade de uma lei complementar. E aí eu volto para aquele ponto inicial que eu tratei com vocês. Eu tenho 2 tipos de taxas. A taxa, olha aqui que eu coloquei no quadro, taxa pelo poder de polícia, tá? E a taxa pelo serviço público. Então, isso é o ponto essencial. Vamos tratar primeiro dessa taxa do poder de polícia. Você pode colocar no seu caderno que essa taxa, na verdade, é uma taxa de fiscalização. Poder de polícia não tem nada a ver com polícia militar, não tem nada a ver com segurança pública, não tem nada a ver com isso. É a taxa, essa taxa aqui, a taxa pelo poder, pelo exercício regular do poder de polícia, é uma taxa de fiscalização. Fiscalização, ou seja, toda vez que o contribuinte ele é submetido a uma fiscalização, presta bem atenção, toda vez que o contribuinte ele é submetido a uma fiscalização da autoridade administrativa, ele pode vir a ter que pagar uma taxa. A taxa de fiscalização. Então, vamos pegar aqui o exemplo. Eu quero montar um açougue, não é? Só que eu não posso simplesmente abrir um espaço e começar a vender carne. Eu tenho que me submeter a uma série de fiscalizações, obter o alvará, vigilância sanitária, etc. E essas fiscalizações podem gerar
taxas para que eu venha a pagar. Tem uma taxa muito conhecida que é a chamada taxa de fiscalização de funcionamento. Veja que essa taxa é uma taxa pelo exercício do poder de polícia, é chamada polícia administrativa. Então, o melhor seria que a Constituição Federal e o CTN utilizassem a nomenclatura fiscalização, tá? Porque poder de polícia, algumas pessoas acabam interpretando como segurança pública e não tem nada a ver, tá? Então, toda vez que o contribuinte se submeter a um poder de fiscalização da autoridade administrativa, ele pode vir a ter que pagar uma taxa. Como eu citei agora para vocês o exemplo, a taxa de fiscalização de funcionamento. Todo comerciante no seu município, sendo instituída essa taxa, ele vai ter que pagar a chamada TFF, taxa de fiscalização de funcionamento. Perfeito? Vamos aqui vamos só voltar um pouquinho. Essa taxa você vai ler no artigo 78 do CTN. A literatura desse artigo 78 ela é muito confusa, mas basicamente o que você vai encontrar lá é a taxa de fiscalização, tá? A taxa de fiscalização de funcionamento é um exemplo, tá? Há uma série de outras taxas que podem ser criadas pela União, pelo Estado, pelo município, pelo exercício do poder de polícia. A taxa de fiscalização de funcionamento é um exemplo, tá bom? Então, Ricardo, onde é que eu vou encontrar no meu CTN? Eu vou fazer a prova de segunda fase da OAB, eu vou fazer uma prova discursiva, eu tenho que citar o artigo. Qual o artigo que fala do exercício do poder de polícia? Artigo 78 do Código Tributário Nacional. Agora, uma taxa mais importante é essa taxa de serviço público. Taxa pelo exercício, pelo serviço público específico e divisível. Vamos voltar aqui para a Constituição Federal. Olha o que nós encontramos aqui. Utilização efetiva ou potencial de serviço público, vamos nos ater aqui, ó, específico e divisível. Ricardo, o que é serviço público específico e divisível? Percebam, gente, que o que está dizendo a Constituição Federal e o CTN é que não são todos serviços públicos que podem ser cobrados mediante taxa, que podem ser remunerados, na verdade, mediante taxa. Você deve lembrar lá em direito administrativo que há dois tipos de serviços públicos. O serviço público singular e o serviço público universal, direito administrativo. Serviço público singular, serviço público universal. Anota agora no seu caderno. O serviço público universal não pode ser remunerado mediante taxa. Serviço público universal não pode ser remunerado mediante taxa. O serviço público universal é aquele prestado para toda a coletividade de modo indistinto, sem divisibilidade, não há uma divisibilidade, não é dividido em unidades autônomas de intervenção. Vamos pegar o exemplo, serviço de limpeza de rua. É um serviço público universal, é prestado para todos, não há uma divisibilidade. Quando eu presto um serviço de limpeza de rua, eu não estou prestando para João ou para Maria, estou prestando para a sociedade como um todo. Serviço de segurança pública é serviço público universal. Eu não estou prestando especificamente para João, especificamente para Maria. Não há essa divisibilidade. Estou prestando para toda a coletividade. Então eu não posso remunerar mediante taxa. Um exemplo clássico, o serviço de iluminação pública. Serviço de iluminação pública é um serviço público universal. Se é um serviço público universal, eu não posso remunerar esse serviço por taxa. Aí você está se perguntando, Ricardo, mas existe a taxa de iluminação pública. Essa taxa foi considerada inconstitucional. Vamos abrir aqui a súmula vinculante número 41. Olha só, súmula vinculante número 41. Eu vou tirar aqui meu quadro, vamos botar aqui para baixo. O serviço de iluminação pública, olha só, não pode ser remunerado mediante taxa. Mas para lá, Ricardo, quando eu abro na minha conta de energia, está lá. Não. O que está na sua conta de energia é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Artigo 149-A da Constituição Federal. 149, dígito A da Constituição Federal. A COSIP. Veja que quando foi declarada a inconstitucionalidade da taxa para o custeio do serviço de iluminação pública,
Foi feita então a emenda constitucional, inseriram lá o artigo 149, dígito A. Hoje o que é cobrado na sua fatura é a COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, que em momento posterior eu vou tratar com vocês. Por que então que a taxa foi declarada inconstitucional? Porque é um serviço público universal. Perfeito? Então guarda aí, ó. Serviço público universal não pode ser remunerado por meio de taxa. Apenas o serviço público específico e divisível. Ricardo, tá, e o que é serviço público específico e divisível? Gente, é importante que vocês sempre se atenham à legislação, à leitura da lei seca, principalmente, repito, você quer fazer concurso público, exame da OAB, essa literatura do próprio dispositivo é importante, porque é o que vai ser cobrado na sua prova. Veja que o artigo 79 do Código Tributário, ele vai dizer o que é serviço público específico e divisível. Então vamos lá, ó, 79, inciso 2 e 3. Caput, vamos lá. O serviço público a que se refere o artigo 77 considera-se, aqui é o CTN, tá? Inciso 2, específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas, olha só, unidade autônoma de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. 3, inciso 3, divisíveis, quando suscetíveis de utilização separadamente, olha só, separadamente, há uma divisibilidade por parte de cada um dos seus usuários. Então vamos voltar aqui para que não fique confusão. O serviço público remunerado mediante taxa é o serviço público singular. O serviço público remunerado mediante taxa é o serviço público singular, que é justamente o específico e divisível. É quando eu consigo fazer essa mensuração, essa divisibilidade. É quando eu faço as chamadas... quando eu consigo destacar em unidades autônomas de intervenção. Exemplo clássico. Quando é cobrada a chamada taxa de coleta de lixo. Perceba que a taxa de coleta de lixo ele é prestado de modo específico e divisível. Eu vou na unidade do contribuinte e coleto o lixo dele. Há como fazer uma divisibilidade. Eu vou na casa de Maria, eu vou na casa de João. Diferente da limpeza de rua. Quando eu limpo a rua, quando há limpeza de rua, é um serviço público universal. Eu não estou fazendo essa divisibilidade. Não há como mensurar o quanto João e Maria se utilizaram daquele serviço. Mas eu tenho como mensurar o quanto João e Maria se utilizaram do serviço de coleta de lixo. E essa matéria chegou até o STF, anotem a súmula vinculante número 19. Anotem aí, súmula vinculante número 19. Olha só, a taxa cobrada exclusivamente em razão do serviço público de coleta, olha só, coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145.2 da CF. Ou seja, a taxa de coleta de lixo é uma taxa constitucional. Por quê? Porque é um serviço público específico e divisível. Perfeito, gente? Então, vamos finalizar essa parte? Serviço público universal, prestado a toda a coletividade, sem divisibilidade, não há como mensurar, não há como saber quanto cada contribuinte se utilizou naquele serviço, não pode ser remunerado mediante taxa. Exemplo, segurança pública, a chamada taxa de incêndio, limpeza de rua, enfim, não podem ser remunerados por meio de taxa. Agora, o serviço público específico e divisível, que é o chamado serviço público singular, esse sim pode ser remunerado mediante taxa. Está aqui o exemplo clássico, súmula vinculante número 19, taxa de coleta de lixo. Perfeito? Vamos voltar para aquele nosso quadro inicial. Você não se perca, tá? Vou voltar aqui. Então, o que está acontecendo? Ó, vamos voltar. Primeiro, competência é comum, todos os entes federativos podem criar. É criado mediante lei ordinária, não precisa de lei complementar. Eu tenho dois tipos de taxas, que é a taxa pelo poder de polícia, o exercício regular do poder de polícia, que é também conhecido como o poder de fiscalização. Toda vez que o contribuinte se submete a uma fiscalização efetuada pela autoridade administrativa, ele pode ter que vir a pagar uma taxa.
Eu citei o exemplo da taxa de fiscalização, a chamada TFF. Há um outro tipo de taxa, que é uma taxa de serviço público. Agora apenas o serviço público específico e divisível, que é o serviço público singular. Citei a súmula vinculante número 41 e a súmula vinculante número 19. Para finalizar essa parte de taxa, veja o que diz aqui. Vamos subir só um pouquinho. Peraí. A contribuição de novo? Não, já foi contribuição. Veja que ele diz que a utilização desse serviço público singular, específico e divisível, ele pode ser efetiva ou potencial. Para que seja cobrada essa taxa de serviço público, estou falando de taxa de serviço público, para que seja cobrada essa taxa, a utilização desse serviço pode ser efetiva ou potencial. Ricardo, o que é esse negócio de efetivo ou potencial? Vamos voltar lá para o artigo 79. Ele explica para a gente, do CTN. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se, inciso 1, utilizados pelo contribuinte, a linha A, efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título. Então, quando o contribuinte utiliza o serviço público, por óbvio, eu tenho uma utilização efetiva. Ele vai ter que pagar a taxa. Então, vamos pegar aqui a taxa de coleta de lixo. O poder público foi lá, coletou o lixo dele, ele utilizou o serviço efetivamente, ele usufruiu do serviço, ele vai pagar a taxa. Perfeito? Utilizados pelo contribuinte potencialmente. O que é utilizar potencialmente? Quando, sendo de utilização compulsória, olha só essa parte, sejam postos à sua disposição. Olha só, posto à sua disposição. Mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Então, o que acontece? O serviço público, quando ele é posto à disposição do contribuinte, ele vai ter que pagar, mesmo que ele não utilize efetivamente. Então, o código ele fechou aqui o cerco para o contribuinte. Ele está dizendo, se você usar efetivamente, você vai ter que pagar. No entanto, se você não se utilizar, mas estiver posto à sua disposição, você vai ter que pagar também. Então, eu estou disponibilizando para você um serviço de coleta de lixo. Se você não produz lixo porque sua casa é de veraneio, está fechada, o problema é seu. Mas está posto à sua disposição, você vai ter que pagar essa taxa. É como eu brinco com os alunos. Tanto faz se você vai utilizar ou se você não vai utilizar o serviço. Se ele estiver posto à sua disposição, você vai ter que pagar por ele. Estamos falando do serviço público. Vamos voltar para a nossa tela inicial, para que a gente não se perca, porque a taxa realmente tem muita informação. Lembrando, gente, que sempre aqui é uma análise bem objetiva. Estou tentando ser sempre o mais objetivo nesse curso possível. Alguns desdobramentos, é importante que vocês vejam sempre, pegue seu livro, pegue seu manual. Tem vários manuais de direito tributário muito bons. Pega o manual do seu agrado, eu indico, por exemplo, do Cláudio Carneiro, eu gosto bastante. E você vai ver alguns desdobramentos, alguns detalhes. Então, estou fazendo aqui uma análise bem objetiva para que você possa ter noção dessas taxas. Chegando aqui um pouco mais para frente, nós temos a questão da base de cálculo das taxas. Isso é importante. E aí eu chamo você para a leitura do artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal. Olha só, Constituição Federal, artigo 145, parágrafo 2º, marca aí na sua Constituição, as taxas não podem ter base de cálculo própria dos impostos. Taxa não pode ter uma base de cálculo própria dos impostos. Por exemplo, a taxa ela não pode ter a base de cálculo o valor venal de um imóvel. Imagine que vai ser cobrada uma taxa de coleta de lixo e o poder público invente de que a base de cálculo vai ser o valor venal do imóvel. E sobre o valor venal do imóvel vai incidir uma alíquota e aí eu sei quanto o contribuinte vai pagar de taxa. Não pode. Por quê? Porque o valor venal do imóvel já é a base de cálculo de um imposto, que é o IPTU. Vamos pegar outro exemplo. Imagine que seja criada uma taxa cuja base de cálculo seja o preço da prestação do serviço. Está errado, é inconstitucional. Por quê? Porque o preço da prestação do serviço já é a base de cálculo do ISS. Vamos pensar em outro exemplo.
Imagine que seja criada uma taxa que tenha como base de cálculo ah, a renda oferida pelo indivíduo. Será considerada inconstitucional essa base de cálculo, por quê? Porque a renda oferida pelo indivíduo já é a base de cálculo de um imposto, que é o imposto de renda. Então, basicamente é isso. Taxa não pode ter base de cálculo própria dos impostos. Então, você tem que estar atento, seja na prática da advocacia, seja para concurso público, exame da OAB, se a questão vem assim, foi criada uma determinada taxa cuja base de cálculo é, vamos pegar aqui, a renda oferida pelo indivíduo. Essa taxa vai ser considerada inconstitucional, porque já falei, a renda oferida pelo indivíduo é base de cálculo do imposto de renda e há aqui uma vedação, taxa não pode ter base de cálculo própria dos impostos, tá? Tem que ser uma base de cálculo nova, independente, diferente da dos impostos, perfeito? No entanto, eu quero a atenção de vocês especial para uma súmula, que é a súmula vinculante número 29. Vou botar aqui minha telinha para baixo. Súmula vinculante número 29. Percebam, está falando aqui da base de cálculo também, tá? É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos, olha só, um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto. Guarda agora essa parte final. Desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Então vamos lá. O artigo 145, parágrafo 2º diz que taxa não pode ter base de cálculo própria dos impostos. Aí vem a súmula vinculante 29 e diz: eu posso me utilizar no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria do imposto. Não há contradição nenhuma entre a súmula e a Constituição. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos pegar o exemplo do IPTU? Qual que é a base de cálculo? Vamos ver se eu consigo pegar aqui um detalhe. Peraí. Vamos ver se eu consigo escrever aqui que fica mais fácil. Qual que é a base de cálculo do IPTU? Vamos botar aqui, ó. Base de cálculo do IPTU. Qual que é, gente? É o valor venal do imóvel, tá? Se for criada uma taxa que tenha como base de cálculo o valor venal do imóvel, essa taxa vai ser inconstitucional. Inconstitucional. Mas vamos pensar aqui, ó, como é que eu chego ao valor venal do imóvel? Como é que se chega ao valor venal do imóvel? Aí depende da planta genérica de valores do município, enfim, mas vamos criar aqui apenas um exemplo. Vamos imaginar que há 4 critérios, vamos botar aqui. Critério 1, ele vai levar em consideração, para chegar ao valor venal do imóvel, ele vai levar em consideração a localidade. Então, a depender da localidade, a base de cálculo vai ser maior ou menor. Ele vai levar em consideração também 2. Ele vai levar em consideração o metro quadrado. O metro quadrado do terreno. Tá? Ele vai levar em consideração também área construída, construção. Vamos deixar aqui desse jeito, vamos deixar só etc, tá? Deixar só esses 3 elementos. Então, somando todos esses elementos, dependendo do município, ele que vai criar na sua planta genérica de valores, como que se chega ao valor venal. Então, para se chegar ao valor venal do mercado, que é o preço de mercado do imóvel, de acordo com o município, ele vai levar em consideração alguns critérios. Eu coloquei como exemplo 3 critérios aqui: localidade, metro quadrado, área construída, etc. Então, somando esses critérios, eu chego ao valor venal do imóvel. Então, vamos pensar aqui. Se eu cobrar uma taxa cuja base de cálculo seja o valor venal do imóvel, essa taxa é inconstitucional. Já vimos, artigo 145, parágrafo 2º. Mas, se eu cobrar uma taxa cuja base de cálculo seja o metro quadrado do imóvel, aí pode. Por quê? Porque o metro quadrado do imóvel, isoladamente, não é a base de cálculo do IPTU. A base de cálculo do IPTU é a soma de vários elementos: localidade, metro quadrado, construção e etc. Então, o que a súmula está dizendo é justamente isso.
eu posso me utilizar de um ou mais elementos que compõem a base de cálculo do imposto. O que não pode é haver total identidade, integral identidade entre uma base e outra. Vamos voltar aqui para a gente já chegar no finalzinho. Opa, imposto hoje não. Vamos voltar aqui para a taxa, tá? E, opa, vamos subir aqui um pouquinho minha tela para chegar nessa parte final. Veja que taxa realmente nós tomamos um pouco mais de tempo, porque realmente tem uma complexidade maior, tem um conteúdo um pouco maior. Estou tentando ser o mais objetivo possível. Mas finalizando aqui essa parte de taxa, vamos comentar aqui o pedágio. É uma discussão muito grande se pedágio é taxa, se pedágio não é taxa, se pedágio é tributo, se pedágio não é tributo. Bom, sendo aqui o mais objetivo, para que você não perca muito tempo, de acordo com o STF, pedágio não é tributo. Se não é tributo, pedágio não é taxa. Pedágio não é tributo, pedágio não é taxa. Ponto. De acordo com o STF, pedágio não é tributo. Pedágio é o que então, Ricardo? É um preço público. É um preço público para ser remunerada uma concessionária de serviço público. Ponto. Então, o que você tem que guardar para exames, provas, etc., é que o pedágio não é considerado tributo, o pedágio não é considerado taxa. Pedágio é um preço público. Preço público. Tá bom, gente? Então, assim, foi feita aqui uma análise bem objetiva a respeito da taxa. Tentei ser o mais sucinto possível, mas realmente taxa tem muito conteúdo, muita informação. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, pode ser no meu Instagram, tá? @prof. Ricardo Malta. Vou colocar aqui para vocês, ó. Vou escrever aqui na tela. Vamos escrever aqui, ó. Tá? @prof. Ricardo Malta. Tá bom? Então segue lá no Instagram, pode mandar mensagem direct, se professor fique com dúvida de alguma coisa. Também se inscreve, gente, aqui no canal. Link, ou dá o seu like e convida os colegas, compartilha, para que a gente possa prosseguir nesse nosso projeto, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo estudo.